O alargador adquiriu grande espaço na moda atualmente, porém é um dos acessórios mais antigos da América. Nesse Produtor de Notícias você vai conhecer a história, a aplicação e os cuidados necessários para ter um alargador. O hábito de esticar orelhas e lábios tem as mais variadas origens em diversos lugares do mundo, mas pode ter começado ainda no Egito, antes do início da escrita. No Brasil, algumas tribos indígenas ainda utilizam em suas orelhas e lábios estes importantes adornos de suas culturas. Eles acham que isso é uma coisa mais de molecada, nego jovem, mas na verdade não é. Existem muitas tribos que, de acordo com o tamanho do alargador, maior é o respeito. Existem algumas tribos indianas que as mulheres, assim que elas vão casar, estão prestes a casar, elas perfuram o nariz e vão dilatando, vão alargando o nariz de acordo com os anos de casado. Resultado, existem senhoras com 80 milímetros no nariz, 60 milímetros no nariz. Existem as tribos que alargam o lábio, que são geralmente as tribos africanas. Elas alargam o lábio e quanto maior, mais respeito na tribo tem. O índio com maior alargador é o índio com maior sabedoria. E não é igual, por exemplo, você vem aqui no estúdio, tive vontade de fazer uma perfuração, eu vou fazer. Não, lá na tribo você merece. Para você ter o alargador, por exemplo, de 20 milímetros, você tem que ter passado por isso, por aquilo. Quanto tempo você usa alargador? Eu tenho 21 anos, eu uso desde os 14, então tem 7 anos que eu uso alargador. Eu uso há mais ou menos uns 2 anos e meio, por aí. Eu já tive clientes, realmente, coisa de uma senhorinha de 89 anos, que ela colocou um alargador de 4 milímetros e realmente foi bem maneiro, foi bem legal. Realmente não tem muito uma idade certa. É desde os 13 até bem pra frente. O uso de alargador envolve certos cuidados com a alimentação e a higiene. Alguns alimentos podem prejudicar o processo de cicatrização e até desenvolver complicações como inflamações, infecções ou queloides. A gordura prejudica o fígado e desacelera o processo de cicatrização, o que faz com que a região fique suscetível a infecções por mais tempo. Aí é questão de asepsia. O mais importante é não colocar a mão, evitar carne de porco, chocolate e amendoim. E tem o material também, que fora vem de material, que não é o material certo para ser furado. Assim que a perfuração é feita, com uma agulha já um pouco maior, logo em seguida a gente passa o primeiro pino, ela começa fininha e vai engrossando aos poucos. Esse é um jeito. Existe um outro jeito que é no caso do bisturi, quando a perfuração já é maior de 20 milímetros, ou então quando a perfuração já está totalmente cicatrizada e o furo não está centralizado. É muito mais de boa a cicatrização fazendo com o pino, que é coisa de 20 dias, do que o bisturi. O bisturi ele é mais rápido, só que a cicatrização é mais demorada e ele é um pouquinho mais indolor também. A primeira vez que eu fiz em casa. Aí eu fiz naquele procedimento que você pega primeiro um cotonete, né? Aí vai aumentando com as coisas mesmo que você tem. Pincel de maquiagem. Inicialmente eu tinha só a orelha esquerda furada. E aí eu comecei a alargando com cotonete caseiro mesmo. Depois foi costura, aqueles tricô, né, de coisa. E fui aumentando, passando durex nas coisas para poder passar. Quais tipos de problema que pode ocasionar a pessoa alargar em casa, não procurar um profissional especializado nessa área? Poxa, pode ter desde a perda de tecido, que é uma coisa simples, que a gente consegue recuperar, até uma necrose total ou parcial da orelha. Que quando você não faz em casa, você não tem asepsia, você não faz os cuidados, você não usa o material correto, e tudo isso causa perda de tecido, causa abscesso, causa granuloma. Quando eu fiz no estúdio, eu fiz uma vez com os pinos, que são materiais esterilizados, e fiz uma vez no bisturi. Então, assim, a diferença que eu senti, em casa, você corre um maior risco de infecção, você não estudou, não é um profissional da área. No estúdio, os materiais, além de serem esterilizados, tem o profissional, que ele estudou, ele sabe o modo correto de fazer. E assim, dói muito menos, é muito melhor. A cicatrização é muito melhor também. O importante na hora de tomar a decisão de usar um alargador é se sentir bem com o seu corpo e, claro, procurar um profissional capacitado para evitar certos problemas. Aconteceu o caso de um cara que ele colocou o alargador em casa, ele ficou 1 ano com a mesma peça, não tirou a peça para nada, para limpar, para fazer asepsia, para nada. E 1 ano depois ele veio aqui querendo que eu resolvesse o problema. Resultado, a gente tirou o alargador, estava tudo necrosado por dentro, a gente teve que cortar um pedaço do lóbulo do cara, ele ficou com uma orelha maior do que a outra, teve que dar ponto, o procedimento foi uma coisa bem estressante, bem demorado, foram 5 a 6 horas de procedimento, que deu bastante trabalho, mas a gente resolveu. Isso aí é o que legal a gente frisar.
procura sempre um profissional, vamos fazer sempre a parada direitinho, que o risco depois é muito menor, muito mais difícil.